Kastri angate kalapadamrita venu gita Sanmohita charja charitatna chale trilokyam Trailokya sauhagamidam cha niriksharupam Yadgodrijodramamiga pulakan vibhram Kastri angate kalapadamrita venu gitam Sanmahita charja charitatna chale trilokyam Trailokya saubhagamidam cha niriksharupam Yad godrijodramamiga pulakanya vibhran Gauriya Goshtipati Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Jagadguru disse: aqueles que se ocupam com observar a realidade material, aqueles que estão ocupados com o darshan, a visão das coisas materiais, aqueles que estão ocupados em desfrutar da matéria. Tem dificuldade em se livrar desta realidade material. O único modo para se livrar da ilusão material é o serviço ao Vaishnava puro. Sem isso não existe nenhum outro modo. Se tornar um escravo dos próprios desejos materiais não é algo bom. Se tornar um escravo dos caprichos, dos próprios caprichos e desejos materiais não é algo bom. Por esse motivo, nós enfrentamos inúmeros motivos que nos dão dor, preocupação em nossas vidas. Experiências dolorosas, obstáculos no caminho da nossa vida espiritual. Isso acontece porque nós queremos nos tornar servos da nossa própria mente caprichosa, dos nossos desejos materiais. Diferentes tipos de desejos materiais se manifestam dentro da nossa mente. E nós desejamos ser servos da nossa mente. E nós estamos o tempo todo servindo esses desejos, mas até hoje os desejos não se satisfizeram. Eles não estão satisfeitos com o nosso serviço. Os desejos não estão satisfeitos conosco. Nós estamos servindo os nossos próprios inimigos. Kama, Krodha, luxúria, ira, cobiça, inveja. E é por isso que nós não podemos pronunciar os santos nomes de maneira pura. É por isso que nós não conseguimos pronunciar os santos nomes de maneira pura. Porque até o momento que nossa mente se torne Chinmaya, enquanto nossa mente está numa condição material, então o canto dos santos nomes puro não é possível. Quando a nossa mente se torna Shuddha, pura, e quando nós podemos realizar Nam e Nami, quando nós entendemos que a personificação dos santos nomes e Krishna são a mesma pessoa, são não diferentes, que os santos nomes e Krishna são idênticos, que o Supremo Senhor e o seu nome não são diferentes, nós não conseguimos nos libertar da ilusão. Se esse tipo de processo não se estabelece no nosso coração, diferentes tipos de problemas podem acontecer no caminho da minha devoção, no meu recitar dos santos nomes. O Mahamantra não distribuirá misericórdia para mim se nós continuarmos falando
pronunciando os santos nomes, o Mahamantra, com o nosso coração, se com o nosso coração nós vamos chamar o Senhor Krishna, então com certeza Ele vai mostrar misericórdia em relação a nós. O Senhor, quando a personificação do Mahamantra nos der misericórdia, todos os impedimentos no caminho do canto dos santos nomes vão desaparecer, automaticamente, de maneira fácil. E neste caso nós vamos conseguir cantar os santos nomes de maneira pura. Se nós cantarmos o Mahamantra de maneira pura, um dia nós vamos receber esta resposta, esta chance. E nós vamos entender nossa forma espiritual eterna. E nós vamos começar a fazer serviço eterno. Externamente com o corpo material e internamente dentro da nossa própria mente, como eu expliquei precedentemente. E dessa maneira nós vamos conseguir a possibilidade de fazer este serviço eterno. É por isso que nós começamos com este verso muito importante. Eu gostaria de tocar este ponto explicado por Vrindavan Das Thakur Mahashaya. Narottama Das Thakur escreveu lindos versos, como por exemplo neste Kirtana. E qual é o segredo escrito neste Kirtana? Narottama Das Thakur, ele diz a mesma coisa que Vrindavan Das Thakur diz. O Senhor Nityananda, ele é não diferente de Krishna. O Senhor Nityananda é não diferente de Krishna. Swayam Bhagavan significa aquele que é pessoalmente o Senhor Supremo e não depende de ninguém. Isso significa, essa expressão, Swayam Bhagavan, significa que todos os avatares vêm dele. Nós podemos dizer que Shri Krishna Chaitanya é o Senhor Supremo, que Gauranga Mahaprabhu também é Swayam Bhagavan. E que Nityananda, Baladeva, Sankarshan também são a primeira expansão deste mesmo Senhor Supremo. Aqueles que são fracos, eles não podem cantar os santos nomes de maneira apropriada. Eles não podem encontrar o Senhor Supremo. Eles não podem alcançar serviço eterno. Mas o que eu quero dizer com fracos? Aqueles que não têm chitbal suficiente. Aqueles que não têm determinação, concentração, foco espiritual. Como Ajamil. Ajamil era uma pessoa muito boa. Ele não tinha problemas. Mas ele tinha um problema. Ele não tinha chitbal suficiente para proteger a sua vida espiritual. Para proteger a vida espiritual de Ajamila. Como está descrito no Srimad Bhagavatam. É por isso que o Gaudiya Bhajana significa do começo ao fim você deve chorar. Esse é o Gaudiya Bhajana, sob a guia de Radharani. Processos misturados, processos sahajias, processos que pulam etapas, não são permitidos neste caminho. Então, se não há chitbal, se não há determinação e foco espiritual suficiente, concentração, você não pode fazer nada.
Então, o tempo todo nós temos que estar fazendo serviço ao Vaishnava puro. Você deve depender o tempo todo do Guru e do Vaishnava puro para receber estabilidade no seu bhajana, na sua vida espiritual. Uma mente instável é algo muito negativo. Nós não podemos adorar Krishna com uma mente instável. Então, Balarama Nityananda é Akand Guru Tattva, ele é a fonte original de Shri Guru. E se eu quero passar por cima dele e tentar alcançar Radha e Krishna, o Senhor Supremo, e o seu serviço eterno, é impossível. Você não pode pular Balarama, você não pode pular Shri Guru, você não pode pular Vaishnava. Isso deve ser jogado fora. Isso não é bom. Vrindavan Das Thakur Mahashaya, ele fala no Chaitanya Bhagavat. Está escrito que pela misericórdia de Nityananda, se Nityananda Prabhu está satisfeito, ele é Balarama nos passatempos de Gauranga Mahaprabhu. Dessa maneira você pode receber Krishna Bhakti. Gauranga Mahaprabhu afirmou isso abertamente. Aqueles que amam Nityananda, aqueles que têm fé em Nityananda, tal pessoa consegue tudo. Vrindavan Das Thakur Mahashaya diz, você deve ter certeza que Nityananda, ele tem toda a potência do Senhor Supremo. Não se confunda. Nityananda é a primeira expansão. E por que Vrindavan Das Thakur diz que Nityananda é Purna Shakti? Nityananda não é Shakti Tattva. Ele é a primeira expansão. Mas você esquece o que eu já disse, o que eu já expliquei. O que nós queremos dizer? O que Vrindavan Das Thakur quer dizer? É que Nityananda, a sua potência, Janava Thakurani Ananda Manjari, é não diferente de Nityananda, é Purna Shakti. Se você não recebe esta misericórdia, a misericórdia de Nityananda, então você não alcança Bhakti. Vrindavan Das Thakur Mahashaya diz que Bhagavat Ras vem sob a forma de Nityananda. Você se lembra? Eu expliquei já isso, mas às vezes você esquece. Nós cantamos isso tantas vezes e já expliquei este verso. Quando o Hari Kirtan se manifestou na forma de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, eu vou explicar este verso. O Avirbhav de Prabhupada virá. E nós vamos falar sobre isso. Então, quando o Prabhupada vem na forma do seu Harikatha, quando Gaura Katha, quando Harikatha vem através dos lábios de lótus de Bhaktisiddhanta Prabhupada, então nós vamos finalmente entender Shabda Brahman, o conhecimento eterno. Então, para sermos francos, todo o nosso Guru Varga, aqueles que receberam a misericórdia de Prabhupada Bhaktisiddhanta, aqueles que realmente receberam toda a misericórdia de Prabhupada Bhaktisiddhanta,
aqueles que quiseram satisfazer os desejos de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Todos eles são encarnação do som eterno. Você pensa que o corpo deles é algo material, mas não é assim. Hari Kirtana Murti, Param Pujapad Sridhar Maharaj, Srila Keshava Maharaj, todos eles são deidades, formas transcendentais do Hari Kirtana, do canto dos santos nomes. A qualquer momento que você se aproximasse dele, você poderia receber a Prakrita Upadesh, conselhos transcendentais. Eles eram encarnações do som transcendental. Se o Senhor Supremo vem como na forma da encarnação do som, por que os Vaishnavas não seriam assim? Os Vaishnavas puros. O Vedanta Tattva, se você discute de maneira profunda, você vai entender que no Vedanta Sutra está escrito que todas as almas infinitesimais, todas as almas individuais, elas são como partículas, elas são como fótons, partículas luminosas. Você já ouviu esse ponto? No Vedanta Sutra isso está escrito. Elas são como partículas luminosas. E você pode chegar a esta conclusão. Elas são partículas sonoras vibrando. No presente talvez você não possa realizar. Mas Srila Keshava Goswami Maharaj falava isso. Eu posso explicar isso em detalhes amanhã. Se o Senhor é a manifestação do som transcendental, por que não a alma condicionada não é? No Gita nós sabemos, está explicado. Que o som é Shakti Tattva, que o brilho da luz também é Shakti Tattva. O brilho do sol é Shakti Tattva, o som é Shakti Tattva, ou seja, é a potência do Senhor Supremo. Então, quando nós estamos ocupados com o serviço ao Vaishnava puro repetidamente, ininterruptamente, quando você desenvolve esse tipo de mentalidade, então você é Hafsiddha. Se você puder entender que você não vive mais sem cantar os santos nomes, ouvir o Harikatha, fazer seva ininterruptamente, aí você é um Siddha, você alcança o poder espiritual. Bhaktivinoda Thakur, ele não podia viver sem os tópicos de Krishna, sem o Harikatha, sem ouvir o Harikatha. O Harikatha era a fonte da vida deles. O próprio Mahaprabhu dizia: você quer me fazer descansar? Dizia Mahaprabhu. Por que você acha que eu quero descansar? Eu não quero descansar. Enquanto você estiver falando Harikatha, eu estou descansando. Você não sabe, mas é assim. Você não acredita? Para sermos francos, isso é verdade 100%. A nossa mente pode descansar completamente em Harikatha, no Harikatha e no Kirtana.
Depende também da nossa condição, porque nós temos graus de condicionamento, 100%, 90%, 80%. Qual é o dever do bhakta, do devoto? Especialmente para aqueles que são os Raganuga Bhaktas. Quem vai ouvir esse tipo de segredo? No Bhagavatam está escrito que a alma condicionada deve se ocupar com todo o serviço do Guru e do Vaishnava puro e do Senhor Supremo. Todos os tipos de esforços que você faz. Eu sei que às vezes você se sente um pouco triste e você não consegue digerir o que eu estou dizendo, porque eu estou dizendo a verdade nua. Mas o que fazer? Eu não posso mentir. Porque a metade da verdade é mais perigosa do que a mentira. Então eu sou obrigado a dizer, tudo aquilo que você gosta de fazer, Shravana, Kirtana, Gyan, qualquer atividade que você faça, mesmo quando você estiver dormindo, durma pela satisfação do Vaishnava puro e de Krishna. Quando o Vaishnava diz, eu não quero saber que você está doente, significa que ele quer que você pode servir os Vaishnavas de maneira muito saudável. Eles se sentem tristes se você não pode servir. Se você fica doente, porque você não pode servir. Aquilo Chestitam significa que você não deve deixar nenhuma fração de segundo. Tudo você deve colocar no serviço ao Vaishnava puro e a Krishna. We have received this Upadesh from Rupa Goswami. So why you cannot understand? Tannam Rupa Charitadi Sukirtanam Smritva Pramena Rasam Manasinyanja Tishtana Vaje Tadanuragi Jananugami Tadanuragi Jananugami Raganuga Bhakti only available inside Vrindavan. Raganuga Bhakti só existe dentro de Goloka Vrindavana. E o nosso Guru Varga, eles são todos Vrajavasis e nós temos que depender deles. Nós não podemos correr na direção que nós desejamos caprichosamente. Nós temos que segui-los. Você pode até discutir de maneira caprichosa, segundo sua própria vontade, mas isso não te levará a lugar nenhum. Eu, por exemplo, me sinto tímido em discutir coisas elevadas demais. Enquanto as pessoas se aventuram a discutir tópicos elevadíssimos sem ter realização. Esta expressão 24 horas por dia, você tem que considerar o Krishna Bhajana, a adoração a Krishna. Você conhece essas expressões em sânscrito? Significa que você deve utilizar, que você deve usar 24 horas por dia. Mesmo quando você estiver dormindo, você tem que estar fazendo Hari Bhajan.
this kind of condition, when can arise inside my mind? Quando essa condição de serviço ininterrupto vai raiar dentro do meu coração? Quando essa situação vai acontecer na minha vida? Bhaktivinoda Thakur chora e fala para nós que Habib falou: Janme janme deho ohe gauro hari ahetu ki bhakti charane toma kabe abe balo sedino ya. We have to sing. Nós temos que cantar estes kirtanas, este kirtana. All the time we have to sing. O tempo todo nós temos que cantar este kirtana sob a guia de Narottam Das Thakur, de Bhaktivinoda Thakur. Essa expressão significa desejo tremendo de alcançar esse estágio de adoração de bhajana. Não uma exibição teatral. Eu sou um Raganuga Bhakta. Prabhupada já dizia, Bhaktisiddhanta Prabhupada dizia, não é uma questão de exibição teatral, de espetáculo teatral. E você pode se lembrar, alguns dias atrás eu estava discutindo o Siddhanta Vichar do Sandarbha de Jiva Goswami Pada. Shuddhecha antaha karanai rupa savanena tadudaya yogyata bhavati. Sammam uditecha rupe gunanam spuranam sampadeta sampannecha gunanam spurane parikara vaishishtena tad vaishishtan sampadati. Tatasteshu nama rupa guna parikareshu sammak spuriteshu Lilanam spuranam sushtu bhavati iti abhipreto sadhana krama vilikhita. Jiva Goswami is doing, it is the usual order. It is the sushtu, meaning actually gradual promotional procedure, this way you can do. First of all, então, em primeiro lugar, you will have to depend on this sloka. Você tem que depender deste verso. Never you can. Caso contrário, nunca você vai alcançar o sucesso. Então, quando Vrindavan Das Thakur Mahashai, ele é Vyasadeva nos passatempos de Mahaprabhu, ele escreve o Chaitanya Bhagavata. Ele diz que Nityananda é fundamental, e eu estou dizendo que tudo é Shakti Tattva. Não, perdão, ele não disse isso. Que Nityananda, ele tem todos os poderes do Senhor Supremo. Nityananda é a personificação do Bhagavat Rasa. E Vrindavan Das Thakur comenta essa filosofia, esse Siddhanta, e somente ele pode entender. Somente ele pode entender. Quem tem toda esta sorte. Vrindavan Das Thakur escreve confirmando isso profundamente. O tipo de bhakti que nós podemos ver no Srimad Bhagavatam, descrita no Srimad Bhagavatam, só pode ser alcançada neste mundo pela misericórdia de Nityananda Prabhu, da expansão de Balarama nos passatempos de Sri Krishna, de Gauranga Mahaprabhu. E Gauranga Mahaprabhu é a forma combinada de Radha e Krishna. Nityananda haite paila jagate. Those gopikas, because Bhagavan speaking, I cannot pay to you. This is the only eternal abode of Supreme Lord, Krishna.
Vrindavan, inside. Here only this kind of principle, not Então, happening. este Vrindavana Cannot pay to them. é a morada eterna do Senhor Supremo. E Krishna não consegue retribuir o amor dos habitantes de Vrindavana que eles sentem por ele. No, you have to go up and up. Where inside this Vrindavan only this Raganuga Bhakti available, nowhere else in the infinity world, nowhere else, only inside Vrindavan, where Krishna is totally failure to pay them accordingly. Krishna is failure. Em Vrindavana, Krishna falha ao tentar retribuir o amor dos Brajavasis. Este verso é muito importante. E ontem, quando nós estávamos falando, que todas as regras e regulações estabelecidas nos Vedas, nos Upanishads, todas podem ser consideradas inúteis. Quando alguém chega no nível de Raganuga Bhakti, quando alguém é um Raganuga Bhakta, ele diz, ele se sente perturbado pelas regras e regulações. O que eu posso, o que elas vão poder me fazer para mim, essas regras? As regras devem ser aplicadas ao mundo inteiro. Caso contrário, pode haver erros e problemas. Mas aqueles que são Raganuga Bhaktas, Rupanuga Bhaktas, para eles não é aplicado. Porque tudo para eles, seu coração, seu corpo, está tudo sistematizado, está tudo organizado e tudo está correndo em direção a Krishna, pois eles sentem um desejo irresistível, você não pode freá-los. Como nós explicamos ontem, que Rukmini Devi, uma das princesas de Dwaraka, ela está num nível de Madhurya, mas não de Vrindavana. Eu vou tentar explicar o sentimento de Rukmini Devi. Ela escreve uma carta para Krishna em Dwaraka, através de um Brahmana. Ela diz, eu não posso parar a mim mesma. Eu vou me quebrar. Sem você eu morro. Eu ouvi tudo sobre você de Narada Maharaj. E eu não posso frear a mim mesma. Eu vou correr na sua direção. Por favor, você pode vir e se casar comigo? Ela escreve isso. O verso foi escrito e eu vou discutir isso. Não, mas não agora. Rupam disham drisimatam akhilatma labham tayyachita vishati chitram apatrapam. Depois de ouvir falar sobre a sua beleza, sobre as suas opulências, sobre as suas qualidades, Krishna, eu estou hipnotizada, eu enlouqueci. Eu não posso frear a mim mesma, diz Rukmini. Eu perdi a minha vergonha, eu perdi o meu pudor. Eu preciso falar o que está dentro do meu coração. Prabhupada Bhaktisiddhanta costumava explicar esse verso. Em algum dia eu vou poder explicar também. Agora você entenda o sentimento de Rukmini Devi. Então você tem que entender. Imagine que ainda mais forte do que esse é o humor das gopis. Você não pode entender.
shamelessly I like to run to you. I cannot check myself. There is a condition. So now Ela diz, sem vergonha nenhuma, eu tenho que correr na sua direção, diz Rukmini. Essa é a condição. Então imaginem como como pode ser o amor dos Vrajavasis, que é ainda mais elevado, ainda mais forte em relação a Krishna. Eles têm uma atração natural, nada de artificial está na atração que eles sentem por Krishna. Então, se você vai apresentar a eles regras e regulações para amar Krishna, eles se sentem disturbados. Isso é aplicável para outros tipos de devotos, para nós que estamos ainda no nosso nível. Mas quem chega em Raga Marga, quem chega nessa avenida da avidez espiritual, eles não querem mais regras e regulações. Eles querem pular em direção a Krishna. Então vocês têm que entender o que é Raga Nuga Bhakti e qual é o humor de Radharani. E nós vamos ter que servir sob a guia de Radharani para alcançar o sucesso espiritual. Então, no mundo material, todos os tipos de sistemas, o sistema da sociedade, o sistema educacional, tudo está organizado. Caso contrário, acontece o caos. Então, Krishna quer organizar o mundo num sistema regulado, sistema organizado. E Krishna diz, eu preciso seguir esse sistema. Para organizar o sistema social. Mas isso não está aplicado e não está disponível dentro de Goloka Vrindavana. Krishna diz às gopis, eu não tenho nada para retribuir vocês. Vocês podem receber uma recompensa pelo amor de vocês através da excelência desse amor que vocês sentem. Vocês quebram todos os sistemas, todas as regras e regulações, os sistemas védicos, tudo. Porque é algo natural para eles, para os Vrajavasis, para as gopis. Quem pode parar todas as Jivatmas? Quando elas escutam o som da flauta de Krishna. É por isso que eu comecei com esse verso. Ninguém pode frear a si mesmo de correr na direção do som da flauta de Krishna, assim como as Vrajagopis. Todo mundo tenta parar as Vrajagopis. Parem, mas quem escuta alguma coisa, elas estão correndo, pois elas estão ouvindo o som da flauta de Krishna. Uma música muito linda, chamando-as. Então elas quebram todo o sistema social, tudo, para Krishna, por Krishna. Elas cortam elas quebram o que é inquebrável. Elas quebram as relações sociais, as relações familiares. Como é possível quebrar isso? Isso por acaso é uma brincadeira? Falar é fácil. Tente aplicar isso na sua vida e tente ver o resultado. Aqueles que não podem suportar a perda de 1 centavo, eles querem dizer que são Raganugas, Rupanugas. Eles estão intoxicados de açúcar e vinho. E querem dizer que não podem perder nem 1 centavo. Eles estão, na verdade, conversando sobre Krishna, mas eles não chegaram nesse nível. Se eles não conseguem perder 1 centavo, como é que eles conseguiriam perder a família, a sociedade, tudo que existe de material?
And when they are going to go break up all system of the society, they are going to ignore all the, Então, quando as Gopis ignoram todas as críticas, ignoram a sociedade, os laços familiares, tudo can be there. que But existe, they ignore everything. elas ignoram tudo. The same thing yesterday I want to explain in front of you. Prabodhananda Saraswati Pada want to explain this. Prabodhananda Sarasvati Pada explica isso. E eu estava dizendo, Vamshidas Babaji Maharaj, o Gorakshoradas Babaji Maharaj, eles estavam acima das regras, como assim Bhaktivinoda Thakur ou Jagannathas Babaji Maharaj. Eles estavam ocupados em serviço o tempo todo. Prabhupada Bhaktisiddhanta, porém, ele estava agindo como um acharya. Por isso, ele vinha para assistir o Arati. Mas 24 horas por dia, acontecia um Arati, uma adoração no coração de Prabhupada. Mas ele veio para nos mostrar o ideal, o comportamento perfeito. Os Vaishnavas, eles não vêm para observar o Arati. O Arati está acontecendo dentro do coração deles. E a pessoa pensa, eu não preciso ir se eles não vão. Por que eu tenho que acordar às 4 da manhã? Tolo. Você não pode querer colocar regras e regulações para os Vaishnavas. Os Vaishnavas sentem isso naturalmente. Quando eles estão dormindo, eles também estão fazendo serviço. Versos muito importantes. Até este ponto, você pode se ocupar com Brahma Katha, com a refulgência do Brahman. O que significa isso? Significa amargo, amargo. Isso se torna amargo depois que você entende Krishna. Os tópicos relativos ao oceano impessoal se tornam amargos. Falar sobre mukti, sobre liberação, sobre a fusão da alma com o Brahman impessoal, tudo isso se torna... Não há nada mais amargo do que isso para o verdadeiro devoto. Quando você encontra o Vaishnava puro, você vai achar isso tudo amargo. Até que você encontre um Vaishnava puro, um verdadeiro Raganuga Bhakta. Você vai dizer que não existe nada mais amargo do que isso. Até que você encontre, você acha isso muito interessante, até que você encontre o Vaishnava. Mas quando você encontra o Vaishnava, quando você recebe a misericórdia do Vaishnava, do Gora Mahajan, aqueles que têm o coração dissolvido pela raça de Krishna, com Krishna, até esse momento você acha o Brahman interessante. Mas até o momento que você encontra esse devoto excelente, cujo coração está cheio de raça, de sabor em relação a Krishna, que pronuncia continuamente Harikatha. Você deve se lembrar. Não deixe ele ir embora. Se você deixar Krishna embora, você vai perder tudo. Não deixe o Vaishnava embora. Se você deixar o Vaishnava embora, você vai perder tudo. Chaitanya Mahaprabhu vai nos mostrar este passatempo. Ele encontra Ishvara Puripada.
it is the arrangement of Gauranga himself. Isso é um arranjo dele mesmo, é um arranjo de Gauranga. Ishwar Puripada going there. Is one kind É of por isso que Ishwara you know, Puripada vai até onde ele está. particularly that time rather Ishwar Puripada need not go there. It is the arrangement of Gauranga. By Gauranga going there to offer funeral cake unto lotus feet of Vishnu for father. Gauranga, It's one kind ele of vai, human Mahaprabhu vai oferecer lila. ele faz um passatempo porque ele vai oferecer They speak from heart. Puspanjali, acho, flores aos pés de lótus de um antepassado e ele vai encontrar Ishvara Puripada. Mas isso na verdade é um passatempo. Ele diz, a minha vinda para Gayadam é um sucesso porque eu vi seus pés de lótus. O Senhor Supremo diz isso. Nós somos tão tolos que nós não entendemos o que ele quer dizer com isso. Ele está querendo dizer que o Vaishnava é tão puro que o próprio Senhor Supremo se purifica ao ver seus pés de lótus. Mas nós não queremos entender. Ele diz, eu vi seus pés de lótus e agora a minha vinda até aqui alcançou sucesso. Este é o sucesso de vir até o Haridama, porque eu posso ouvir o seu Harikata. Ishvara Puripada era um devoto puro, então Mahaprabhu fala assim. Mas a alma condicionada não quer entender isso. Ela encontra milhões de obstáculos. Se o devoto puro vier na sua sociedade, as pessoas reagem como se fosse um grande problema. Oh, um fantasma chegou, deixa ele embora. As pessoas não querem permitir que os devotos puros fiquem na sociedade, porque eles vão falar. O que eles vão dizer? A verdade nua. Gorakshara Das Babaji Maharaj, ele dizia a verdade nua. Tem tantas verdades que eu não posso nem pronunciar. Mas em qualquer língua que Gorakshara Das Babaji Maharaj estivesse falando, ela não era uma gíria. Ele dizia, vocês pensam que eu sou tolo? Externamente parecia que ele estivesse usando palavras chulas, corriqueiras, gírias, mas ele era um Brajavasi. Eu perguntei a um professor, eu disse, quem é um verdadeiro Vrajavasi? Se você ouvisse Maharaj, ele me respondeu, a maneira como eles falam. Eles falam um monte de bobagens para Krishna. Eles brincam com Krishna. Eles falam gírias com Jagannatha. Jagannatha dá risada. Porque Jagannatha quer ouvir essas bobagens. O Senhor gosta sempre de brincar. Krishna gosta de brincar, mas você não deve falar dessa maneira, é perigoso. Quando Pundarika Vindyanidhi quis pensar isso mentalmente, Jagannatha e Balarama deram um tapa nele. Disseram, quem é você para falar dessa maneira? O que os meus sevakas fazem, eu estou muito feliz. Quem é você para falar dessa maneira? Nós não podemos corrigir os pandas, eles podem fazer o que quiserem. Jagannatha está sob o controle dos pandas. Nós não devemos falar nada contra eles. Eles podem mastigar folhas de betel e cuspir no chão, eles podem fazer o que quiser, mas para eles está tudo bem, para nós não, para nós nada está bem. Porque Jagannatha aceita o que eles fazem, eles são seus servos queridos, essa é a condição.
Prabhu speaking, my coming to Gayadam is successful, so you should also think this way. Então, o Senhor Supremo diz, You are thinking, Mahaprabhu diz, quando eu vim aqui até Gaya, eu tive muita sorte, porque eu encontrei o Vaishnava. what more you want? You want to know to hell? You want to go to hell? O que mais você quer? Você quer ir ao So inferno? lucky you are, Bhagavan giving you so Você tem tanta sorte. O Senhor Supremo deixou você ficar no Dhamma Sagrado, deixa você ir no Ganges, e mesmo assim você chora. Você não consegue sentir a sua fortuna? So Mahaprabhu going to, in Chaitanya Charitamrita we find, we think, Então no Chaitanya Charitamrita nós encontramos isso. anywhere you find, don't try to allow him to go away. Try to buy him. Tatro Não deixe ele ir embora, tente comprar o Vaishnava Janma Koti Sukritoir de maneira metafórica. Maharaj usa essa palavra como eles usam nos Vedas. Tremendous desire. Você tem que ter um desejo tremendo, uma avidez de estar na companhia do Vaishnava puro, para ouvir aquele Harikatha. You have to think about it. Você tem que pensar nisso. You have to pay. What is the payment? I already E speak. qual é o pagamento? So, Eu já the disse. sloka I wanted to explain is Tavad Brahma Katha Mukti Padavi Tavad Natikti Bhavet Tavad Chapi Visankalatamayate No Loka Veda Sthiti Tavad Nana Bahirvatmasu Tavad Brahma Katha Mukti Padavi Tavad Natikti Bhavet Tavad Chapi Visankalatamayate No Loka Veda Sthiti Tava Sastra Vedam Mitaha Kalakalam Naha Bahir Vatmasu Sri Chaitanya Padam Muja Priyajano Javad No Diggajara. Diggajara so long Então este verso significa: as I am not going to see the lotus feet of such enquanto eu não encontrar os pés de lótus do Vaishnava puro, those who are resting on the lotus feet of daqueles que descansam nos pés de lótus de Chaitanya all Mahaprabhu, the honey dropping, drop by drop coming, those honeybees, our Guru assim como o mel, they are hovering around the lotus-like flower. e que o nosso Guru Varga, Lotus feet is like flower, eles lotus flower, and eles they are voam, hovering around. sobrevoam os pés de lótus do Senhor como se fosse uma flor, colhem Previously I o néctar e produzem o mel, com o qual eles nos abençoam. Krishna Kirtana Gano Nortano Kala Pathojani Vajita Sadbhakta Valihansa Chakra Madhupo Seni Viharaspadam. You can remember this sloka. Você se lembra deste verso? They are all honeybees. They are going. Os Vaishnavas são como abelhas Lotus like, que sobrevoam lotus feet. It's os like pés de flower, lótus lotus do flower. Senhor, que são como flores de lótus, Honey drop by para drop. colher o néctar e produzir gota a gota do mel. Till then we can give value, we can give we can go on speaking about this, but when you can understand the, Raganuga Bhava from the Mas quando você puder entender o Raganuga Bhava dos lábios de um Vaishnava, Sri Chaitanya Priyajana, Sri Chaitanya Padambuja Priyajana, Javanna Dikkacha, if you can be with such a great devotee, se você puder encontrar o mais elevado devoto que está cheio de raça, if you can meet with such a devotee, se você pode encontrar esse devoto, then all the systems set in Shastra, então todos os sistemas because explicados nos Shastras não serão mais suficientes. no restriction, nothing. Porque se você alcança o nível de Raganuga Bhajana, não existe mais restrição. No restriction. Ignoring all restriction, everything, Você vai fazer a sua vida devocional sem regras. what dignity? Krishna is our friend. Krishna is O our Raganuga Saka. Bhakta, ele não quer dignidade, No. porque Krishna é seu amigo, This way, hero. Krishna é seu herói. This way,
Ele abandona todas as regras. Quando ele chega nesse nível de atração natural. Então, quando você entra na verdadeira Raganuga Bhajana, você se sente perturbado pelas regras. Não é a preguiça que as pessoas sentem no começo da vida espiritual, é outra coisa. This kind of fighting going on between two pandit, they are not actually pandit. They are fighting. Há uma discussão entre dois falsos panditas, entre dois falsos eruditos. E assim, eles brigam um com o outro. Mas nós queremos escutar o humor de Raganuga Bhakta, Rupanuga Bhakta, desses devotos que alcançam esta avidez por Krishna e deixam para trás as regras. Então, o tipo de serviço devocional que é observado já deixa para trás as regras. Porque as regras são para aqueles que estão começando. Jagat, whole world going to get by the mercy of Nityananda. You see your luck. Nityananda is there. I love Nityananda. We need to see that I can get it. Então Nityananda está lá e através do meu amor eu posso obter a sua misericórdia. Quem não vai receber isso? Krishnadas Kaviraj Goswami, ele vê Nityananda em seus sonhos e ele vê que Nityananda coloca seus pés de lótus sobre a sua cabeça. Ele diz, levante, levante, Krishnadas, vá para Vrindavana, tudo está esperando por você lá, o seu seva está esperando. Nityananda diz a ele. Ou, por exemplo, o Raghunatha Das Goswami, que se encontra com Nityananda. Nityananda vai dizer, você é tão inteligente, você quer sempre escapar de mim, mas hoje eu alcancei você. E eu posso lhe punir. E que punição você quer me dar, Prabhu? Ele disse, você agora vai ter que arranjar prachada, iogurte, tira, arroz, frutas, para todos os devotos. E Raghunatha fica muito feliz. Fala, esse tipo de punição eu gosto. Então Nityananda está sempre brincando. Quando Nityananda vai bater em Shivananda, só Shivananda entende o significado. E Shivananda chora, mas ele sabe que existe uma brincadeira por trás. E o seu sobrinho está chorando, o sobrinho de Shivananda chora. Ele é muito famoso, meu tio é muito famoso. E chegou esse Prabhu aí e chutou ele no peito. Mas Shivananda entendeu, ele falou, Prabhu, eu gosto de receber esses chutes de você. Porque Nityananda faz com que ele compreenda, lhe dá uma misericórdia especial dessa maneira. Então, dessa maneira nós vemos que Nityananda nos enche de Radha Krishna Prema quando ele briga conosco, quando ele bate na gente, quando ele nos corrige. Então, sobre Krishnadas, sobre Sivananda.
secret reason is that Então, a razão secreta é que, pela misericórdia de Nityananda, eles conseguem todo o bandara do amor puro por Deus. Então, neste mundo material, aqueles que têm sorte, eles vão alcançar isso. A misericórdia de Nityananda. Krishnadas Kaviraj Goswami escreve com todo o seu entusiasmo: Jaya Jaya Nityananda, Nityananda Ram. Este verso está no Chaitanya Charitamrita. É um verso de Krishnadas Kaviraj Goswami. Pela sua misericórdia, eu vou conseguir um lugar em Vrindavana. Jaya Nityananda Charan Aravindo Jahaiti Painu Sisiradha Govindo. Fully declaring. Ele declara isso totalmente, que pela misericórdia de Nityananda, ele vai obter Radha Krishna Seva. Ele vai se tornar um Rasik Bhakta, um devoto que participa da raça de Krishna e das Gopis. Então você tem que realizar isso e não decorar isso. Tente realizar com o coração o que eu quero dizer. Você tem que entender profundamente, realizar. O bhajana não é uma brincadeira. Krishnadas Kaviraj Goswami, na verdade não, Narottama Das Thakur, ele fala sobre isso. Nós estamos discutindo sobre todas estas personalidades. E agora eu gostaria de discutir um tópico relativo a Narottama Das Thakur. Ele escreve isso num Kirtana. Essa expressão significa que há o mesmo conselho dado por Srila Rupa Goswami Pada. Você não deve ignorar o seu bhajana. Se você receber toda a misericórdia dos Vaishnavas, se sua mente não está organizada, em primeiro lugar, organize sua mente, seu corpo, tudo. A mesma coisa diz Rupa Goswami Pada. Nós não podemos deixar que uma fração de segundo se vá em vão. O tempo todo nós temos que utilizar tudo para o Krishna Bhajana, para a adoração de Krishna. E Rupa Goswami Pada diz: a sua mente e aquilo que você fala devem estar paralelos em uníssono. Você tem que usar a sua mente paralelamente à sua fala. Deve estar tudo conectado. Nós já explicamos que existe o objeto da meditação, existe o processo da meditação e existe aquele que está meditando. São os três fatores que estão relativos à meditação.
Se esses três fatores estão numa linha reta e não tem sobe e desce ou zigue-zague, então a sua meditação alcança o sucesso. Mas esse tipo de meditação no mundo material é quase impossível. Os rishis e os munis fazem isso, mas a meditação deles é separada, diferente. Mas dentro de Vrindavana, ninguém precisa sentar num lugar solitário para meditar em Krishna, porque Krishna está em todos os lugares em Vrindavana. O que quer que elas pensem, o que quer que eles façam, Krishna está em toda parte. Então lá eles fazem a meditação abrindo os olhos. Você vê, por acaso, o peixe piscando? O peixe está sempre com o olho aberto. Ele não precisa piscar. Entende? As gopis, elas meditam de olhos abertos. A vida inteira das gopis é uma meditação. E para que você vai ficar em um lugar solitário, observando sua mente, se você não canta os santos nomes? Você pode fazer isso 10, 15 minutos. Isso é provado. Mas aqueles que estão ocupados com o canto dos santos nomes, aquilo que Gauranga Mahaprabhu nos ensinou, eles têm muito mais sorte do que aqueles que querem só observar a mente. Então a primeira coisa é organizar a mente e o corpo. Caso contrário, você vai sentir muitas perturbações. Quando você estiver no estágio final do seu bhajana, o que significa? Quando você for cantar o Harinam, Katha e o Kirtan o tempo todo, esse é o estágio final. Esse tipo de conselho nós recebemos de Narottama Das Thakur. Então, esse tipo de conselho acaba se tornando inútil se você não segue um processo particular, específico. Porque neste processo eu já expliquei tudo. Esse processo significa que você não pode cometer ofensas aos santos nomes, aos Vaishnavas, sem tomar muito cuidado. Muito cuidado em relação ao seu bhajana. Você deve fazê-lo sem ofensas. E assim você vai conseguir eliminar todos os seus defeitos, todos os seus anartas. É algo automático. As far as you are going to eliminate your anartha from heart, chitta, your heart become purified. E quando você elimina todos os defeitos do seu coração, seu chitta se purifica. Então não há mais kama, não há mais luxúria, não há mais desejos separados. Tudo se alinha. Então, muito bem. Quando o kama se vai e você não tem desejos separados, então no caminho do prema você pode obter tudo. Bhava. E você pode avançar no processo do seu bhajana. E ontem nós estávamos explicando Prema Bhakti, os tipos diferentes de Prema Bhakti que existem. Então, quando nós vamos receber Prema Bhakti, nosso coração se torna livre de todo o karma. Ele fica completamente sem marcas, sem sombras. Mas esse tipo de bhajana é muito raro. Mas nós temos esperança. Porque o nosso Guru Varga é feito de... Ele é composto por Raganuga Bhaktas.
Eu sou inútil, eu devo pensar, mas eu posso receber a misericórdia deles, então eu vou manter minhas esperanças. O tempo todo você tem que manter as suas esperanças. Se você perder as esperanças, você perde tudo. Nós temos que realizar nossa condição atual penosa, mas mesmo assim nós temos que manter a esperança de que o nosso Raganuga e Rupanuga Guru Varga vão nos dar esperança, vão nos levar até lá. Então, se eu não tiver qualificação, meu Guru não vai poder me dar Diksha. A única razão pela qual o Vaishnava vai me dar misericórdia imotivada, isso não significa que eu vou agir como um louco depois disso. Agora eu posso fazer o que eu quiser. Ele me mostrou misericórdia sem causa, então eu posso enlouquecer. Então, se eu quero entender o Rayamananda Sambad e seus tópicos tão profundos e secretos, nos quais Mahaprabhu nos mostra Radhabhava. Ele vai falar sobre Radhabhava, um argumento elevadíssimo, impossível de ser compreendido. Então, que tipo de preparação, que tipo de sinceridade, de esforço precisa estar acontecendo do nosso lado para que a gente possa alcançar esta compreensão? Não é que nós vamos simplesmente ouvir e falar, ok, eu escutei. Não, não é assim. Bom, amanhã eu vou discutir, vou falar sobre isso. Sem receber a poeira dos pés de lótus do nosso Guru Varga, Raganuga Guru Varga. Este verso eu vou discutir amanhã. Sem receber a misericórdia deles, eu não posso alcançar este conhecimento. Então, para penetrar, para compreender e realizar de dentro do nosso coração o diálogo entre Raya Ramananda e Mahaprabhu, nós precisamos seguir todas as regras e regulações de maneira perfeita. Caso contrário, nossa discussão se torna incompleta e nós não compreendemos. Qual é a condição? Que palavras sofisticadas estão neste diálogo? Como é o coração das Brajagopis? É algo tão sofisticado que na nossa condição é impossível compreender. Então no Srimad Bhagavatam está escrito, Uddhava Maharaj diz: Você está acompanhando? Como diz esta palavra, com essa palavra Uddhava Maharaj, ele está nos mostrando a excelência e as glórias das Brajagopis. Uddhava Maharaj chora e diz: todos nós estamos esperando como ontem nós explicamos isso. E por fim nós entendemos que ele se sente inqualificado. E ele ora para receber uma partícula de poeira, não muitas partículas de poeira dos pés de lótus das gopis. O Senhor Brahma também está esperando, o Senhor Shiva também está esperando para receber esta misericórdia. E Uddhava Maharaj pronuncia este verso.
Renu, uma única partícula. Não está, o verso não contém uma palavra no plural. Posso obter esta chance e nascer em Vrindavana como uma folha de grama no chão? Nem mesmo uma árvore, mas sim uma folha. Esse tipo de desejo e expectativa o verdadeiro devoto tem no seu coração. Eles são muito humildes. Eles têm essa humildade tão profunda porque eles estão ocupados no serviço. Então, se você for exibir vaidade ou ideia de posse, de dinheiro, você é um tolo, você vai querer se enganar os demais. Então, aqueles que são Vrajagopis, as Vrajagopis são os seres mais afortunados que existem. Então, no coração de todos, Krishna está sentado na forma do Paramatma, como a super-alma. E para este Senhor Supremo, elas sentem esta emoção muito elevada e excelente. Elas vão chegar a Ruda Bhava. E suas mentes e seu coração, tudo que elas têm, corre em direção a Krishna para fazer serviço a Ele, ao Senhor Supremo. Então todos os munis, os rishis, os reis, o que eu faria com a duração da vida do Senhor Brahma? Por que eu desejaria ter uma vida tão longa? Qual seria a utilidade dessa vida se eu não tivesse os pés de lótus de Krishna? Mas quando nós ouvimos o Harikatha, Krishna Katha, e nós sentimos atração tremenda, irresistível pelo Harikatha e pelo Kirtana, como alguém que não consegue viver sem água, um peixe que se você tirar da água morre. Esse tipo de sensação deve tocar o seu coração. Se você sentir isso, isso sim é um bom sintoma. Aqueles que sentem atração irresistível pelo Krishna Katha, o que eles vão fazer com a duração de vida do Brahma? Para que eles vão querer uma vida comprida com a duração do universo? Qual é a utilidade disso? Aqueles que têm atração infinita pelo Harikatha. Aqueles que têm atração irresistível pelo Harikatha, que enxergam o Harikatha e que sentem isso pelo Harikatha. Se você tiver isso, o seu progresso na vida espiritual será muito bom. Você tem que ter fé firme no Harikatha. Aqueles que têm uma atração irresistível pelo Harikatha, eles sim alcançam a misericórdia. Então, para desenvolver gosto em ouvir o Harikatha, isso é algo muito elevado, não é uma brincadeira. Então, Uddhava Maharaj fala:
Então, Krishna está sentado no coração de todos, na forma do Paramatma. E este Krishna, este mesmo Krishna, brinca em Vrindavan, como o filho de Nanda Maharaj. E as Vrajagopis, as gopis de Vrindavana, elas dizem, e Radharani diz no Gopi Gita, ela diz, Krishna se foi, mas nós não podemos evitar falar sobre ele. Krishna se foi, mas nós não podemos deixar o Harikatha sobre Krishna, falar sobre Krishna. Nós não podemos parar de fazer isso. É por isso que as gopis vão cantar no Gopi Gita. Tava Katha Amritam Dessa maneira elas cantam. O Harikatha é o verdadeiro néctar. Quando você sente tremenda atração pelo Harikatha, isso é um grande sintoma. Quando nós temos gosto no Harikatha, significa que Krishna está conosco. Radharani pensa que Krishna já está dentro do Harikatha. Quando nós falamos sobre ele, ele está lá. Ela pensa dessa maneira, as gopis pensam dessa maneira. E agora eu gostaria de tocar um ponto que eu não pude completar ontem, porque são tópicos impossíveis de completar. E eu estou pensando como completá-los. E ontem eu falei sobre Radharani e as diferentes sakis, os diferentes tipos de sakis e manjaris. Amanhã também vou discutir tópicos bastante elevados e secretos. Eu preciso tocar esses tópicos. Krishnadas Kaviraj Goswami escreve no Chaitanya Charitamrita sobre um serviço inoxidável, um serviço perfeito. Esse tipo de sentimento deve nascer no nosso coração, de fazer o serviço perfeito. E todas as regulações, todas as regras, os Vedas, o Dharma, o Karma, a sociedade, as questões relativas ao corpo, ao desfrute, as gopis quebram todas as restrições possíveis e imagináveis. Então Krishnadas Kaviraj Goswami diz isso. Se os nossos amigos, nossos parentes nos criticam, ou dizem coisas, os sogros, os pais, os parentes, as sogras, nós ignoramos tudo. As gopis ignoram tudo pela total satisfação de Krishna. Elas querem servir Krishna. Então no Chaitanya Charitamrita está dito. Isso é um grau de anuraga tremendo, de atração tremenda. Esse tipo de prema, externamente pode parecer igual à luxúria e ruim, mas não é. As pessoas podem pensar, eles podem latir, eles podem criticar, mas nós podemos ignorá-los.
Krishnadas Kaviraj Goswami diz: Mahaprabhu, it is the Mahaprabhu going to speak. Shukla Vasta means white color, white, totally white color, milk white color, cloth is there. If there is any small strain Então, of ferric oxide, se houver uma única mancha, you can. Mahaprabhu giving example. Mahaprabhu dá esse exemplo, se a roupa estiver manchada, o Raganuga Bhajana é comparado a essa roupa que não tem nenhuma mancha. Mas Mahaprabhu dá este exemplo. Assim como se uma mulher de beleza incomparável, perfeita, das unhas até os cabelos. Uma mulher de beleza incomparável. Se ela tiver uma mancha de vitiligo mínima na sua pele, toda a sua beleza estaria arruinada. Uma mulher tão linda como uma deusa. Então, eu não sei se é vitiligo, ele está falando de lepra branca. Se ela tiver uma mancha de lepra branca no corpo, toda a sua beleza está arruinada. Mahaprabhu dá este exemplo. Como um tecido muito branco, se tem uma mancha no meio do tecido, ele está arruinado. Esta roupa está manchada. Então, você pode entender que o seva tem que ser sem manchas, sem erro. Então nós temos que entender que o estágio em que nós podemos estar em Raganuga Bhakti é muito, muito elevado. Não é uma brincadeira isso. Então no Chaitanya Charitamrita está escrito: então este é o exemplo ideal. Nem o próprio Arjuna está nesse nível. Este verso é aplicado aqui, neste caso. Você pode achar que externamente, kama, luxúria e prema, amor puro por Deus, pareçam a mesma coisa, mas isso é uma observação externa, pois eles são opostos. Kama e prema são opostos. São incomparáveis. E por que existe Sakya e Parakya Bhava? Por que existe a realidade na qual Krishna se casa com as rainhas de Dwaraka? E por que existe a realidade onde Krishna é um adolescente eterno que dança com todas as gopis? Alguém poderia dizer que isso está errado, que isso não tem moral. Como é possível que Krishna não... O nível mais elevado, Krishna não tenha esposas oficiais? Mas isso é o que dá excelência para Parakya Bhava, a esse nível de amor no qual que supera as regras transcendentais e materiais de todas as formas. Então, por que Parakya Bhava? Eu vou explicar, senão você pode confundir esse ponto. Você está seguindo o que eu estou dizendo? Então, Swakya, o nível de realidade no qual Krishna se casa com Lakshmi, e ele tem as esposas, as 16 mil esposas, 108
esposas, Sakya, elas estão no nível de Swakya, Mahishiva. onde Krishna está oficialmente casado com as rainhas. Maduras can be divided into Sakya, Parakya. Então, Madhurya Rasa é dividido em Swakya e Parakya. Only in Sakya. Only alone. Mas Parakya só existe dentro de Vrindavana, é impossível em qualquer outra realidade. If any smell of self-interest, it is called kama. Então, quando nós temos algum interesse pessoal, isso chama-se luxúria, mas quando o nosso interesse é satisfazer Deus, isso não é mais luxúria. Bright and bright, like, Então, esse tipo de prema que nos leva a esse nível de realidade, ele é tão brilhante, que ele é Ujjvala. Nirmal Bhaskar. Bhaskar means actually Suryo. Nirmal Ele é comparado ao sol. Whenever prem, when to rise prema, Quando o sol de prema e de bhava raiam no nosso coração e alcançam esse nível, Baba, everything can come. nós estamos seguindo o prema das gopis e de Radharani. All smooth, everything. E seu coração se dissolve quando este sol do amor puro por Deus se manifesta no coração. Asakti in Krishna. Follow this way. Entende? Yesterday I was going. Então, ontem, touching this point. nós estávamos tocando este ponto e eu esqueci de explicar. Sahachari means those who are serving Radharani. They can be divided Então, into as manifestações, as formas transcendentais que servem Radharani podem ser divididas em vários níveis. Existem as Sakis, existem as Nitya Sakis, Pransaki. existem as Pransakis, Another group is um outro grupo são as Priya Sakis another is Param Presta Saki. e o outro são as Parampresta Sakis. Division. São as divisões, as classificações que nós temos que entender. Saki, Pransaki, Priya Saki, Nitya Saki, Among etc. them, Então, entre elas, there is also some diversity. If I go on discussing existem algumas subdivisões. I don't know. Se eu for discutir tudo, vai levar 2 anos. Among them, Entre elas, all Sakis among them, those who entre have todas as Sakis, partiality for Krishna. algumas são parciais. Elas servem Krishna sendo parciais a ele. They are actually Saki. Elas são Sakis, Kundalata, como Vrinda, Kundalata, Kusumika, Kusumika. Eu não sei se Vrinda, eu acho que eu ouvi mal. They love Radharani. Elas amam Radharani, sem They love dúvida, Radharani from heart. But mas elas são parciais. it's called actually Saki. Elas são Sakis. Saki significa amiga. Affection for Krishna. Elas têm uma afeição extra por Krishna. And those who are having some extra Entre Krishna e Radharani, elas favorecem Krishna. E existem as Nitya Sakis, aquelas que favorecem Radharani. going to show extra love, extra person. Então, quando há uma parcialidade em relação a Radharani, elas são as Nitya Sakis. Kasturi Manjari, Mani Manjari, They are actually all Nitya Saki. elas são Nitya Sakis. And among those Nitya Saki, E entre as Nitya Sakis, Saki, those very vital, existem as Sakis mais vitais. that Pran Saki. Elas são as Pran Sakis, They're like Tulsi, como Tulasi, que faz um seva muito secreto, Sasimukhi, Sasimukhi, Chandarekha, Priyambada, Chandaleka, Madhumati, Madhumati, Vasanti, Vasanti, Ratnavali, Ratnavali. Purpura, Latika, Puriti, they are all Pran Saki. Elas são Pranasakis. What I say. Tentem entender. They are called Pran Saki. So, Então, above mentioned Nitya Saki, among them, those who are Mukha, vital points. They are então That's called Pran Saki. as Pranasakis, elas têm um papel principal, um papel muito importante nos passatempos. This way. They all are Todas elas são, almost equal like Vrindadevi. Vrindavaneshwari. elas são quase iguais a Vrinda Devi. Dayami. They are almost same. Elas são quase iguais Color, em cor, almost in same figure, everything. em beleza, Look and beauty. em forma.
quase igual. And Malati, Chandralatika, Guno, Chura, Badam, Chandrika, Prema Manjari, Então Chandrika, Prema Manjari, Mandaka Sundari, oh Koti Shankha, Braja Sundari, they are Priya Sakhi. Braja Sundari, elas são Priya Sakhis. Then those who are very vital, playing vital Então parts, aquelas que interpretam papéis muito vitais, muito importantes, very vital. elas interpretam papéis muito importantes. Elas são Parampresta Sakhis. They are actually Param Prashta Sakhi. Elas são Parampresta All they Sakhis. are going to realize the heart of Radharani. E elas realizam o coração de Radharani. But spatially, it is written, Está escrito que elas, Lalita, Vishaka, Chitra, Champakalata. Champakalata actually, Champakalata, na verdade, in Gaur Lila, no Gaura Lila, Champakalata. ela Sivananda Sena. So you see, the Param Prashta Sakhi, they are Então elas são Parampresta Sakhi. Lalita, Vishaka, Sudevi, Tunga Vidya, Induleka. all actually, Elas são todas, they have elas têm, very, they have, they are Param Prashta Sakhi. elas são Parampresta Sakhi. Classification, you understand? Então você entende essa classificação? They are having equal love for Radha and Krishna. Elas têm um amor igual por Radha e Krishna, mas mesmo assim, They are going to express their almost same love for Elas- Radha and Krishna. elas expressam o mesmo amor pelos dois, mesma atração pelos dois. Still, Mas mesmo assim, take the part of Radharani if there is any fight. se há alguma desequilíbrio entre Radha e Krishna, elas ficam do lado de Radharani. Then Krishna going to fight. Then they are coming in the party of Radha. Se eles brigam, elas ficam do lado de Radharani. Going to give them. Obviamente essa briga faz parte dos passatempos transcendentais. Let me see how E eles dizem para elas enfrentam Krishna, elas dizem, quem é você? Lalita diz, quem é você para chegar perto de Radharani? Ela é minha Sakhi, ela é minha amiga. Que poder você tem? Elas enfrentam Krishna. Elas têm esse nível de intimidade com ele. almost equal, love. Elas têm o mesmo amor pelos dois, mas elas são parciais e ficam do lado de Radharani. Grouping, then they are going with the group of Radharani. Se há alguma trama transcendental na narração dos passatempos, se há alguma estrutura narrativa, quando que Radha e Krishna ficam em oposição um ao outro, elas tomam partido. Então existem algumas que são muito jovens, pequenas. Elas estão em fase de crescimento. E existe o grupo de Chandravali, que é um grupo de... Ela é uma expansão de Radharani, mas ela interpreta o papel de uma rival de Radharani. Mas quem pode ouvir e realizar tudo isso? Isso não é uma brincadeira. Então, eu estava discutindo ontem os diferentes estágios dos níveis de promoção espiritual em direção a Prema, indo de Shraddha a Prema, pela ajuda de Shri Rupa Goswami no seu Bhakti Rasamrita Sindhu. Então, depois de Prema, existem muitos segredos que você vai encontrar em outros livros. Rupa Goswami Pada escreve isso em detalhes, de maneira muito exclusiva. É algo urgente, é necessário explicar isso. Em resumo, como Prema vai se desdobrar em Sneha, Mana, Pranaya, Raga, Anuraga, Bhava e Mahabhava.
Isso é muito importante. This is very important thing. In relation to Supreme Lord, they are going to Em relação ao Senhor Supremo, kind of, so though prema functions in all 12 Sthai Bhavas, out of that you can remember when I was thinking about Sthai Baba this day, I was bound to discuss about some 5 então quando nós estávamos falando de Sthai Bhava, primary nós and estávamos falando de 5 secondary. pontos principais e 7 pontos secundários. Sthai Bhavas, except Sthai Bhava, permanent sentiments. Sthai Bhava. Sthai Bhava são os sentimentos permanentes. 5 primary, example, Então existem 5 tipos de sentimentos permanentes em relação a Krishna: Santa, Dasya, Sakya, Vatsalya e Madhurya. E os 7 secundários são laughing mood, o humor de brincadeira, Karuna, Rudra, Vira, Vayankara e Abhuta. Todos esses 7, junto com os 5 primários, agora nós estamos somando 7 subtipos. Então, os Sthai Bhavas, na verdade, são 12. Isso, essencialmente, em Madhura Sthai Bhava, isso acontece de tempos em tempos. Então está escrito que esses 12 sentimentos primários em relação a Deus, eles se manifestam em Madhura Sthai Bhava Rati somente. Eles florescem mais e mais. Eles são crescentes. Então, em Madhura Bhava, nós compreendemos que este é o maior nível de prema, o maior nível de amor puro por Deus, na realidade divina. Isso é verdade. Rupa Goswami Pada, ele explica isso em detalhes. No Rasamrita Sindhu, mas, segundo Rupa Goswami Pada, nós podemos encontrar no livro Rasamrita Sindhu, começando por Prema, ele discute de Prema, Bhava, mas em outros livros nós chegamos de Prema a Mahabhava em detalhes, não no Rasamrita Sindhu, porque as pessoas comuns não podem ler ainda, as pessoas iniciantes não devem ler esse outro livro. E aqui nós damos uma nota muito breve sobre Madhura Rati, assim como está explicado no Ujjvala Nilamani. Mas hoje eu não tenho tanto tempo para discutir isso, eu vou só mencionar, porque eu preciso correr, eu tenho outros serviços para fazer, outros sevas. O Senhor Supremo, o único desfrutador da realidade supramundana,
dos sentimentos de paixão transcendental, eles se manifestam em Madhurya Bhava e Madhurya Rati. Nesta realidade, se Krishna é o único objeto, não existe outro fulcro, não existe outro centro além de Krishna. Krishna é o único sujeito e as gopis são existem em relação a ele. Ele é o único herói, ele é o único sujeito e as gopis são o objeto. Elas são ashray. Ele é vishai. Quando o Sthai Bhava se combina com esses quatro ingredientes, nós falamos de Madhura Prema ou Madhura Ras. Madhura significa doçura. A doçura significa esta relação de paixão por Krishna, transcendental. Por si só, Sthai Bhava não pode criar rasa. Sanchari Bhava às vezes vai e vem. Não é estável. Não é um sentimento estável. Então, quando esses ingredientes se misturam dentro da rasa, Vibhava, Anubhava, Swatika e Sanchari Bhava, como já foi explicado, todas essas concepções não tem nada de mundano, não tem nada de material nisso. Elas são a expressão técnica das relações divinas com o Senhor Supremo. Nós, com a nossa mente, não podemos entender. Elas só podem ser compreendidas pelos devotos realmente genuínos, aqueles que são interessados no seu coração, aqueles que desejam entrar no Raganuga Bhajana com todo o seu coração. Somente eles conseguem compreender o que isso significa e sentir tudo isso. Para outras pessoas, isso são só coisas técnicas. Mas para aqueles que são devotos genuínos, que são muito sinceros, e que eles estão sob a guia do Vaishnava puro, sob a guia do Harinama, dos santos nomes, somente para eles, isso se torna algo que pode ser realizado. As pessoas externas não podem realizar isso. Então, esse tipo de emoção transcendental, esse tipo de bhava, esse tipo de êxtase, é quase impossível para pessoas comuns compreenderem. Elas não conseguem nem compreender. É por isso que Rupa Goswami Pada viaja e fala sobre isso em detalhes, mas não no Rasamrita Sindhu. Então, os livros mais elevados não estão abertos aos iniciantes. Quando eu vou discutir as qualidades de Raganuga Bhakta, que fará parte dos próximos tópicos, eu vou falar para vocês o que Bhaktivinoda Thakur queria dizer sobre Prabhupada, sobre Jiva Goswami Pada, sobre Raghunath Das Goswami. Eu vou mostrar para vocês o que ele disse, o que Prabhupada Bhaktisiddhanta disse. Caso contrário, vocês não vão conseguir sentir. Isso pode ser um problema. Então, esse tipo de bhava é algo muito raro.
E só é possível, no caso das gopis, que fazem Raganuga, e daqueles que fazem Raganuga Bhajana e Rupanuga Bhajana. Somente eles podem alcançar esses níveis. Eu posso tentar discutir isso amanhã. Mas eu gostaria de tocar o verso com o qual nós começamos a aula de hoje. O que eu quis dizer é que aqueles que são verdadeiramente Rupanuga, devotos Rupanuga, que estão sendo guiados por Radharani, todos eles podem ouvir o doce som, a melodia dulcíssima desta música, do som da flauta transcendental de Krishna, o som que vem da flauta de Krishna. Ele existe eternamente, mas as pessoas não conseguem ouvir. Eu poderia tocar estes pontos. Você se lembra? Nós sabemos que quando Krishna toca a flauta, as gopis escutam. Assim como a jaca quando está verde, e ela é guardada dentro do Karvaita, eu não sei o que é. Então Keshava Goswami Maharaj fala de maneira muito pesada. Ele é muito duro. Aqueles que ainda não são jaca que não são jaca madura, eu sei que vocês vão procurar esses, ele dizia, eu sei que vocês vão procurar esses tópicos sem minha permissão. E vocês vão procurar para tentar fingir que vocês são Raganuga Bhaktas muito rápido. Mas eu não posso fazer Raganuga Bhakta, disse o Guru de Srila Keshava Goswami Maharaj. Eu não posso. Mas vocês, meus discípulos, que têm pressa, são todos qualificados. Então, Vamsidhani, o som da flauta de Krishna, é eternamente presente. Então, quando Krishna toca essa flauta, somente aqueles que têm essa bhakti, essa parakyabhava, somente eles podem ouvir. O som da flauta de Krishna está acontecendo o tempo todo. Ele está acontecendo agora. Somente os devotos excelentes podem ouvir. Somente eles podem ouvir. Então, no Nilachal Mahaprabhu, Mahaprabhu vai demonstrar que tipo de atração por Krishna ele sente. Ele é o próprio Krishna, mas ele tem os sentimentos de Radharani. Agora, eu não me lembro de todos os versos que eu me lembrava antes. Como que eu posso ser um Raganuga Bhakta? Disse Maharaj. Então, dentro de Vrindavana, quando Krishna toca a sua flauta, somente as gopis podem sentir essa atração, aquelas que têm esse humor, não todo mundo. Yashodama não pode ouvir. Somente aqueles que são chamados para Rasa Lila podem ouvir o som da flauta. Yashodama não ouve. E elas ficam inquietas, e ninguém sabe por que aquelas gopis estão inquietas, porque eles não podem ouvir a flauta. Assim que elas ouvem o som da flauta tocado por Krishna, elas enlouquecem, elas não podem ficar trancadas. É por isso que eu comecei com este verso. Pela misericórdia do nosso Guru Varga. É por isso que está escrito:
there in this world who can avoid the attraction of the fluids played by Krishna? Se existe, por acaso existe uma gopi que pode evitar a atração do som da flauta de Krishna? Não, impossível. E eu disse para vocês que Rukmini Devi é Mahalakshmi. Que tipo de atração ela sente? Nós temos que considerar essa medida. Krishna é o todo atraente. Radharani também é atraente, mas agora nós estamos falando de Krishna. Ah, não. Narayan também é atraente, mas agora nós estamos falando de Krishna. Eu posso dar um exemplo. Aquilo que foi oferecido aos pés de lótus de Narayan, é por isso que no Bhagavatam está escrito, no terceiro canto, é por isso que está explicado isso no terceiro canto. Kinjal Kamisro Tulasi Makaranda Vayuhu Antargataha Savivarena Chakara Tesham Sanchovam Aksharajusamapi Chittatanyaha. You understand? Você entende isso? Tasyaravindanayanaso Padaravinda Kinjal Kamisro Tulasi Makaranda Vayuhu Antargataha Savivarena Chakara Tesham Sanchovam Aksharajusamupi chittaten. Previously they were busy to do Aksharajusama. Om iti ekya akshar, Brahma, akshar. They used to do well. But as soon as the smell from the lotus feet of Narayan, então assim que o perfume dos pés de lótus de Narayan, ou da Tulasi, do Chandan, do sândalo oferecido a Narayan, elas se sentem agitadas. E elas sentem uma reação no coração, mas ele não está falando das gopis, eu não sei de quem ele está falando, perdoem. Elas desenvolvem bhakti, entende? No caso de Vishnu Narayana acontece esse tipo de atração. E sobre Krishna, o que nós poderemos dizer? Kinjal Kamisro Tulasi Makaranda Vayuhu Antargataha Savivarena Chakara Tesham Sanshobham Aksharajusamapi Chittatanyaha. But about Krishna, about his gopikas, what kind of remark we can say? Sobre Krishna e sobre as gopis, o que nós poderíamos dizer? A própria Rukmini Devi sente uma atração por Krishna. Eu já descrevi essa atração que ela sente. Ela chora e escreve aquela carta urgente. Ela diz, eu vou morrer se você não se casar comigo. Srutya gunana bhuvana sundara sennatam te nirvishya karna vivarai harato angatapam rupam drisham drishyamatam akhilarthalabam Tayyachyuta vishati chitram apatrapam me. But we are thinking about those gopika. Kastri angate kalapadamrita vena geetam sanmahita charja charitat na chale trilokyam Trailakya saubhagamidam cha niriksha rupam jad godrijo drumamiga Pulakan vibhram Kastri angate kalapadamrita vena geetam Sanmahita charja charitat chale na chale trilokyam Trailakya saubhagamidam cha niriksha rupam Jat godrujo drumamigaha pulakan vibhram Vancha kalpatarvasya ke pasindhu bhavacha patitanang pavana bhaveshnabhyo namo